O Trilhas da Democracia de hoje tem a honra de receber o sociólogo, o professor titular de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Ricardo Antunes, que lançou no ano passado, pela editora Boitempo, a edição comemorativa de 25 anos daquele que é um clássico do pensamento sociológico, da sociologia do trabalho, não apenas no Brasil, à medida em que ele tem edições, mais de 5, Ricardo. Mais, a minha felicidade mais. Mais de 5 Até na Índia, esse livro, nunca imaginei que ele fosse ser publicado lá, mas depois eu posso mencionar rapidamente, são vários países, da Europa e da América Latina, e dos Estados Unidos também. Eu estou fazendo referência aqui ao livro Os Sentidos do Trabalho. Ricardo, eu te entrevistei a primeira vez na Rádio Universitária AM da Universidade Federal de Pernambuco. Você já esteve aqui no Trilhas da Democracia e agora a gente está aqui vivendo esses tempos bicudos e é um grande prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Marco. Eu me lembro, sim, desde aquela primeira entrevista e depois das seguintes. É um prazer para mim também. Os momentos são terríveis em tantas dimensões, no trabalho e em tantas outras. Vamos tratar o que for possível aqui desse tema, que é crucial para a humanidade, para o Brasil e para a humanidade. Ricardo, eu gostaria de começar... Na verdade, eu gostaria que essa primeira parte da entrevista nós dialogássemos sobre o novo apêndice dessa terceira edição. A primeira edição foi em 1999 e agora é a edição comemorativa, que é a terceira edição com muitas reimpressões. Não é? E eu gostaria de quase 20 entre edições e reimpressões, para mim, a felicidade, quase 20. É muita coisa, eu não posso me queixar, não. Não posso me queixar, não. E o apêndice... Bom, todo o livro permanece atual, evidentemente por conta da não superação dos problemas que estão presentes e são apontados no livro. Mas esse apêndice é de uma atualidade impressionante, porque trata exatamente do fenômeno da uberização, nem sei se é possível falar de fenômeno, né, mas o processo de uberização, talvez fosse mais adequado, do trabalho e o capitalismo de plataforma. Né? E o título é exatamente esse do apêndice, né? Uberização do trabalho e capitalismo de plataforma, uma nova era de desantropomorfização do trabalho, ponto de interrogação. Ricardo, para a gente começar a conversa, eu queria te ouvir, gostaria que você compartilhasse... Bom, me esqueci de uma coisa que é muito importante, né, Ricardo? Eis a capa, vamos lá? Eis a capa, uma belíssima capa, Os Sentidos do Trabalho, ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, editora Boitempo. Ricardo, eu gostaria que, nesse primeiro momento, você compartilhasse com a nossa audiência 3 questões. A primeira, de natureza mais conceitual, que é muito importante para nós que nos situamos no campo da teoria crítica marxista, que é por que Marx, né, que viveu e escreveu sobre o capitalismo no século XIX, por que Marx pode ser utilizado, porque ele nos é útil para entender esse processo de uberização do trabalho e o capitalismo de plataforma. Essa é uma primeira questão. A segunda são as 2 hipóteses centrais desse apêndice. A primeira, e o jogo de palavras foi fenomenal, né? Capitalismo de plataforma, as protoformas do capitalismo. Por que o capitalismo de plataforma ele se encontra, apesar do brutal desenvolvimento científico e tecnológico, por que ele se encontra com as protoformas do capitalismo e
e os níveis elevadíssimos de superexploração do trabalho. A segunda hipótese, a ampliação do trabalho morto em detrimento do trabalho vivo, né, que ocorre nesse capitalismo do século XXI. Né? Perfeito. Pois bem, eu acho que são duas questões. Depois vai ter uma terceira questão, mas que vai abrir a segunda parte do programa, a segunda metade do programa. Ricardo, por favor, fique inteiramente à vontade para responder da forma como você bem entender. Perfeito, meu caro. Veja, a questão primeira é muito importante, né? Por que o Marx, de algum modo, nos inspira e, em muitos dos seus pontos fundamentais, a sua obra demonstra atualidade? Porque o Marx se enquadra naquela categoria de autores e autoras que são clássicos. Se eu for falar sobre a dimensão da tragédia, digamos assim, da subjetividade humana hoje, eu tenho que falar do Freud. Eu não vou conseguir dizer, né, dos depressões, adoecimentos, eu vou ter que recorrer ao Freud, que é um outro gigante. Se eu for pensar, né, em tantas outras coisas, eu vou remeter a autores clássicos. O Marx é um autor fora da média. Né? O Marx é um autor naquele capítulo, mesmo os burgueses, né, os economistas burgueses mais inteligentes sabem disso. Né? Aqueles que, de algum modo, em algum momento, adentraram na obra do Marx, sabem que o seu trabalho, eles vão dizer, é equivocado, mas ele é um autor potente. Né? Veja bem, não há na história do pensamento ocidental, da fase contemporânea para cá, nenhum trabalho que tenha envergadura, o caráter monumental. Acho que todos sabem que o Marx só escreveu o primeiro volume do Capital, o segundo ele escreveu, mas não estava pronto, e o terceiro também. O Engels fez uma espécie de adequação e adaptação para tornar uma versão preliminar no livro 2 e o 3, e ele tinha um projeto, segundo alguns, do livro 4 e do livro 5. Quer dizer, eu me lembro que nos estudos do Marx, desde os anos 70, ele dizia assim, 1860, 70, ele dizia assim, o meu livro, quando ele publicou a Crítica da Economia Política em 1857, 59, ele dizia o meu livro. Esse livro, depois que saiu o primeiro volume do Capital, em alguns anos depois, né, em 1783, às vezes os números aqui falham, né? A gente, a partir de uma certa idade, a coisa dos números é um barato. Embaraço, você está careca de saber, mas embaraço. O Marx, quando publicou o volume 1, ele já nem falava mais daquele. Né? O que o volume 1 traz de inspiração, sem o qual nós não entenderemos as plataformas? Primeiro, que o sistema metabólico do capital, essa já é uma ideia muito rica, que o Stephen Mesaros aprofundou muito contemporaneamente, John Bellamy Foster nos Estados Unidos, Koei Saito no Japão e outros. Eu não tentei fazer isso aqui, venho tentando no Brasil e tantos outros. O que acontece? Marx diz, o capital é um sistema metabólico. E uma das suas potências maiores é a capacidade que ele tem, o Marx dizia isso lá no século XIX, quando ele escreveu, de revolucionar o mundo produtivo maquínico. Então, é uma sucessão de tecnologias novas, né, num volume que em nenhum momento da história humana existiu naquela intensidade. Mas elas não são imposições, digamos assim, criações, desenvolvimentos tecnológicos para a humanidade. Não é por isso que ela é acelerada, intensa. É porque ela é um instrumental decisivo para a acumulação do capital. Então, por que saímos da manufatura para a grande indústria? E ao tratar da grande indústria, por exemplo, Marx diz no volume 3 que o sonho maravilhoso do capital seria eliminar o trabalho vivo e depender só do trabalho morto, porque todos entendem, trabalho vivo é trabalho humano. Então, se o capital pudesse, ele acabava com o trabalho vivo, que a classe trabalhadora incomoda o capitalista. Ela faz greve, ela se organiza, ela se rebela, tá certo? Ela luta. Né? Em alguns momentos, ela pode aparentar, né, ter a aparência de estar
digamos, em um processo de aceitação, mas isso pode ser longo período ou curto período, não é um traço ontológico eterno. É um momento que pode ser longo. O welfare state deu a impressão de que a luta de classes ia desaparecer. O Habermas cometeu um erro grosseiro ao falar disso. Pois não. Ricardo, só para esclarecer para a nossa audiência, eu acho que esse exemplo é um exemplo facilitador, né? Houve um momento na história do pré-capitalismo e dos inícios do capitalismo em que a máquina era um apêndice do homem, mas quem controlava as máquinas eram os homens, então havia ali uma abundância de trabalho vivo. Só que à medida em que começaram a acontecer essas revoluções industriais, aconteceu uma modificação, né? Quer dizer, isso mesmo. O homem passou a se tornar um apêndice da máquina, e nesse sentido foi havendo uma diminuição do trabalho vivo em relação ao trabalho morto. Espero não ter Não. reduzido... Não. Exatamente. Veja, eu estava dizendo que o Marx vai mostrar, tá certo, com o advento do capitalismo, que a máquina, tá certo, ela tem essa potência de transformação ilimitada, porque o seu fundamento princípio não é o benefício da humanidade, é o enriquecimento da classe que é detentora dos meios materiais e imateriais da riqueza. Hoje é muito fácil. Elon Musk, Jeff Bezos, é um festival de horrores esparramados pelo mundo que hoje não estão disputando o capitalismo territorial, estão já na esfera sideral, né? Isso tem uma prova, não estão indo para a Lua, tá certo? Com o objetivo de beneficiar a humanidade em lato sensu. Não, primeiro já estão falando no hélio, que vai ser hélio 3, que vai ser um novo tipo de combustível que vai substituir o petróleo daqui a algumas décadas. Bom, a segunda coisa é isso que você mencionou. O Marx mostra que a máquina, se ela pudesse eliminar o trabalho vivo, ela sim o faria. Um capitalismo só de máquina, mas isso é uma impossibilidade absoluta. Por quê? Ponto 3 do Marx, que mostra a atualidade da sua obra. Quem cria riqueza é o trabalho humano. O que acontece é que a máquina potencializa ilimitadamente, em todos os níveis. Hoje, sem suporte humano, eu vou falar disso na sequência, nas teses, sem suporte humano, a inteligência artificial não funciona. É impossível a inteligência artificial funcionar sem que ela seja municiada por informações e dados criados pela atividade humana. Aliás, ela mesma diz, se você entrar lá nos chats GPTs, DeepSeek e tal, o que é a inteligência artificial? Reproduzir o complexo do pensamento humano na máquina. Mas, ao mesmo tempo que ela faz isto, ela cria uma miríade de trabalhadores e trabalhadoras absolutamente precarizados. É o cloud work, o trabalho na nuvem, é o crowdsourcing, a terceirização generalizada, é o chamado microtrabalho, além do trabalho em plataforma, dos quais os mais visíveis, mas não são os únicos, esses são os primeiros, né? É o trabalho de motorista, Uber 2009, o trabalho da Amazon 95, depois a Amazon Mechanical Turk 2004, 2005, e você entrando na Amazon, se eu quero um tradutor, tudo que eu quiser, eu vou encontrar um trabalhador, uma trabalhadora, arquiteto, economista, advogado, psicólogo, etc., de tal modo que hoje, se eu estou em depressão, eu posso, pela internet, contratar um trabalhador, uma trabalhadora psicóloga ou psicólogo e ter o que acontece? Há uma simbiose muito profunda. E, como você disse bem, né? Para ser mais preciso, inclusive, Marco, na manufatura, o próprio nome é importante, o Marx nos mostra isso num capítulo maravilhoso sobre a manufatura, e depois é a manualidade, é a destreza que comanda. Se o trabalhador manufatureiro não for bom, a carruagem ficava feia. A máquina elimina essa destreza do trabalho, é quase literal do Marx. A máquina elimina essa destreza, se apropria dela e converte a classe trabalhadora, o trabalhador homem, a trabalhadora mulher, num apêndice e autômata em relação à máquina. É isso que eu chamo, nesse livro, eu me dei conta esses dias, Marco, relendo aqui os Sentidos do Trabalho, para essa edição nova,
E nesse trabalho que eu falo pela primeira vez, temos que desenvolver a tese da desantropomorfização, 1999, que eu fui retomar em 2019, tá certo? Depois de ter escrito O Privilégio da Servidão. Por quê? Porque o que é o processo de desantropomorfização? Depois eu retomo. É um processo cada vez mais de subsunção, de subordinação humana ao comando da máquina, porque ela faz quase tudo o que a gente fazia. E a inteligência artificial é o momento mais avançado deste processo, que é destrutivo. Por que ele é destrutivo? Porque ele não visa a humanidade. O papel da inteligência artificial dominante hoje, por estar sob impulsão de grandes corporações, é enriquecer os bilionários, que agora são trilionários. Em contrapartida, uma inteligência artificial, esse nome é muito impreciso, porque ele não é nem muito inteligente e nem muito artificial. Tá? Mas vamos chamar assim. Tanto é que nesse meu livro, que vai sair agora no trimestre, eu faço uma provocação. Eu chamo assim, a trilogia do trabalho. Intermitência, uberização e desantropomorfização na era da IA, da inteligência artificial, eles chamam de IA generativa, eu chamo de IA degenerativa. Ela não beneficia o gênero humano, ela é para o capital. Você acha que o Elon Musk está pensando no bem-estar da humanidade? O Jeff Bezos? Por favor, por favor. Então, o Marx é o ponto de partida, mas eu termino com uma frase que é muito bacana. No diálogo que o Marx tem com as filhas dele, porque tem muita gente que diz, mas é dogmático. O Marx, não tem nada de dogmático. Eu não sou um autor dogmático, eu estou olhando o mundo contemporâneo. Eu não tenho um livro escrito sobre o Marx, mas todos os meus livros têm uma enorme influência do Marx. Eu quero entender o mundo contemporâneo. Tem um diálogo dele com as filhas dele que é muito bacana. E o que você acha do teu grande autor, teu grande literato? Ele era um gênio, né? E num dado momento eu pergunto para ele qual é seu lema de vida. Sabe o que ele responde, Marx? Duvidar de tudo. Eu aprendi com Marx isso, duvidar. Nós temos que duvidar. O que eu não posso aceitar é a tese de que o capitalismo é eterno e, segundo, a tese de que o capitalismo beneficia a humanidade. São duas falsificações brutais e grotescas, entende? Ricardo, ainda nesse plano conceitual e ainda falando de Marx, você faz uma citação, a página 287, do Marx, quando Marx fala da importância do deslocamento do lugar, né? Da indústria dos transportes. E essa passagem é uma passagem fundamental para entender, por exemplo, o trabalho dos motociclistas do iFood, os motoristas de Uber. Né? Eu queria que tu falasse, para terminar essa parte conceitual, disso. Por que Marx percebeu a importância da circulação das mercadorias sem ser um circulacionista? Né? Claro. E veja bem, claro. Veja bem o que torna um autor grandioso. O volume 1 do Capital, que é espetacularmente dentro, chama O Processo de Produção do Capital. Mas o Marx vai dizer, desde início, produção, troca, distribuição, consumo. É um processo. Começa na produção, termina no consumo. E no meio tem troca, circulação, distribuição, tem tudo isso. No volume 2, então, no volume 1, ele diz assim, a riqueza é gerada fundamentalmente no processo de produção, na grande indústria, o que nós chamaremos da indústria de transformação. À época do Marx, a indústria têxtil, tá certo? Muito bem, mas no volume 2, como ele era um autor muito acima da média, era um estudioso, né, desenfreado e ilimitado, tá certo? Ele vai perceber que, além da fábrica, com máquina, com trabalho humano, a fábrica... Eu reassisti esses dias, a gente tem insônia nessa época da vida, nesse cenário do mundo, a insônia, tipo 2, 3 da manhã, bate a insônia aqui, não importa a hora que eu vou dormir, meia-noite. Eu assisti de novo esses dias o Tempos Modernos, eu já devo ter assistido 150 vezes. É um gênio, né? Talvez seja a maior obra-prima de toda a história do cinema, não sei, né? Porque não é possível. Aquela fábrica do Chaplin, automotiva, o Marx diz, do século XIX, no final do século XVIII, e isso vai ser muito mais visível no seu século, melhor dizendo, no século XIX, muito mais visível no século XX, expande uma outra indústria que não é a indústria da transformação, é a indústria dos serviços. Armazenamento, transporte. Se eu tenho a pesca, é uma indústria global. Se eu pesco o bacalhau, tá certo, nos mares da Europa do Norte,
eu tenho que vender esse bacalhau para o mundo. Não dá para botar num barquinho ou numa bicicleta, eu tenho que ter uma indústria. O petróleo depois, e a indústria de transporte, eu tenho que transportar mercadorias. E o Marx vai dizer assim, estas atividades que são, por excelência, atividades da circulação, que produto a indústria de transporte produz? Material? Nenhum. Que produto o armazenamento produz? Material? Nenhum. O armazenamento armazena produtos de todo tipo. A indústria de transporte transporta homens, máquinas, equipamentos, produtos agrícolas. Mas o Marx vai dizer o processo de circulação de mercadorias global gera dentro dele um processo de produção particular. E ele sacou, contra toda a leitura, existe uma certa leitura vulgar do Marx, existe, como todo grande autor clássico, tem um entendimento criativo e ousado dele, tem aquela resposta dogmática e limitada. O Marx só diz que tem mais-valia se eu crio um produto material. Não é verdade. Isso ele diz no volume 1, que é o dominante. E aí o Marx abriu uma pista maravilhosa. Os serviços podem gerar mais-valia. Ele cita o exemplo de um escritor e de um professor, entre outros. O professor que trabalha numa escola pública presta um serviço público. O mesmo professor ou professora que dá o mesmo curso numa escola privada está enriquecendo o seu proprietário, o seu patrão, o proprietário da indústria. Está acumulando. Não importa se ele não produz um carro ou um celular. Importa é que o seu trabalho, que tem um componente não material, Marx usa essa expressão no Capital, no volume 2 e no volume 1, não material, e hoje nós chamamos de imaterial, que para mim são sinônimos, tá? Eu uso como sinônimo. Essa produção imaterial gera riqueza. As plataformas têm materialidade, mas quando a gente pede uma dessas plataformas, a Uber, a iFood, o que a gente quer, via de regra? Ou um carro para nos levar para algum lugar, ou a entrega de um bem que nós compramos, um serviço, um almoço, uma janta. Ou seja, qual é o trabalho que ela criou? Nenhum. Ela está prestando um serviço. Isso é altamente lucrativa e, inclusive, estão entre as empresas mais poderosas do mundo. Última palavra. Você pegar as 10 grandes empresas no final do século XX, tá? 1990, 2000, e pegar hoje, nenhuma das 10 grandes lá, e nem em 2010, nenhuma das grandes, de 1999 até 2010, se encontra no tabuleiro das mais ricas do mundo hoje, em 2026. Todas elas são empresas, indústrias que se tornaram plataformizadas. Ricardo, eu acho que um bom exemplo para entender, na atualidade, a importância do transporte, da circulação das mercadorias, né? Os impactos sobre a acumulação de riqueza, reprodução de riqueza, reprodução do capital, é a batalha particular travada no Estreito de Hormuz. Né? Quer dizer, a ação do Irã com a interrupção da circulação de petróleo, por aí de mercadorias em geral, e a reação dos Estados Unidos fazendo o bloqueio do bloqueio. Né? Claro, ou seja, e parou parte do comércio mundial de mercadorias decisivas, porque é o transporte, muito bem lembrado, é o transporte. Como é que você vai fazer para ter o petróleo nos países que dependem do petróleo do Oriente Médio que passavam pelo Estreito de Hormuz? Não chega. Então, daqui a pouco nós não vamos ter avião para voar, meu caro. Eles já estão falando isso, corte de milhares de voos. É isso, a indústria de transporte. Se dá um tilt nisso aí, se dá um curto-circuito, né? E, claro, para não falar que esta guerra é um outro traço da destrutividade do sistema de reprodução sociometabólico do capital. Ele só se expande destruindo força humana, trabalho, natureza e, como estamos vendo, está certo o risco, inclusive, de guerras mundiais. Ricardo, a tua primeira tese no apêndice, a aproximação existente entre um capitalismo de ponta, com desenvolvimento científico, tecnológico brutal, mas que na relação de trabalho remonta às protoformas do capitalismo e a brutal exploração dos trabalhadores ingleses, trabalhadores e trabalhadoras, adultos e crianças, não é?
o exemplo de Manchester, o exemplo da descrição feita por Engels na situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Nós retornamos às protoformas do capitalismo no momento em que se fala de uma revolução incessante do universo digital com a internet e que tais. Sim, veja, para mim, essa descoberta já venho fazendo há alguns anos, e ela está Hoje, eu, inclusive, vou te dizer uma coisa, Marco, elas eram hipóteses, hoje não são mais hipóteses, são teses. Quer dizer, eu não as defendo mais como hipótese. Num dado momento, eu lancei as minhas hipóteses. Digamos, 2017, 18, 19, ou quando eu sinalizei aqui que tinha que entender melhor a coisa da desantropomorfização, né? Elas são teses já absolutamente... Foram comprovadas. Não tem nenhuma, e só não vê quem não quer. E nós vemos todos, e todas vemos, porque todos nós já chamamos um entregador para entregar comida, todos nós já pegamos um carro de aplicativo, então nós estamos vendo ali. Veja bem, né? No século XVIII e XIX, o que a Revolução Industrial fez? Ela concentrou trabalhadores e trabalhadoras da grande indústria, mas com muita frequência ela transferia trabalhadores e trabalhadoras do espaço industrial para suas casas, da produção que isso permitia, para fazer tecidos, isso é possível. Vestimentos, para fazer para montar um carro, não é, mas para fazer calçados, indústria têxtil e tal. E trazia para fora. Qual era a vantagem que as empresas capitalistas ingleses tinham em criar o que eles chamavam do outsourcing, que é a terceirização? A trabalhadora, o trabalhador e a criança trabalhavam jornadas ilimitadas através do salário pago por peça. O Marx chama de salário por peça. Ele diz, este é o sonho dourado do capitalista. Produz, ganha. Não produz, não ganha. Não tem direito, não tem descanso, não tem jornada. Se mate trabalhando. Se morrer, ele pega o vizinho e contrata o vizinho, e assim vai. Então, quando as empresas plataformizadas dizem que esse trabalho atual é moderno, realmente é zombar da inteligência humana, entende? Moderno, ele é arcaico. Ele recupera jornadas de 12, 14, 16, 18 horas. Ele recupera acidentes de trabalho. E o trabalho que mais se expande hoje não é só... Veja, todo o trabalho hoje do chamado microtrabalho, eu não gosto dessa denominação, ela não é precisa. Mas o que é o microtrabalho, o crowd work hoje? É aquela massa de trabalhadores e trabalhadoras, ou em grupo, crowd work, ou microtrabalho isolado, tá certo? Onde cada um atende, fica clicando, fazenda de clique, divulgando propaganda, dando informação, porque tem um traço muito importante aí, Marco, que aquele capítulo do Marx, o volume 2 que nós falamos, ajuda a pensar. A informação se tornou mercadoria. Hoje, né? E por que os dados nossos todos, quem tem hoje, estão nos armazéns, os armazéns digitais da Google, das grandes plataformas? Porque eles controlam, eles vendem isso. A gente entra hoje para comprar uma passagem na internet, procura o preço, e em um segundo está recebendo 200 informações de preços de empresas, tá certo? De aviação e de turismo, oferecendo. Como? Venderam a nossa informação, já estão ganhando dinheiro e elas estão nos procurando. E o que acontece? A maquinaria informacional digital, em particular o algorítmico, na medida em que se entrou no setor de serviços, por que o capitalismo teve uma impulsão no final do século XX para cá? Antes ele vivia da exploração intensa da indústria e da agricultura. Do final do século passado, 1970, 80 para cá, qual foi a grande jogada do neoliberalismo e do capital financeirizado? Privatizar todos os setores de serviços que dão lucro. Eu sou de uma geração que a água era pública, a energia elétrica era pública, a telefonia era pública, cárcere era público, previdência era pública, educação era pública. Tudo isso hoje está privatizado e gera lucro. São fábricas da educação, tá certo? São fábricas do fornecimento de energia elétrica, e isto se esparramou para as plataformas, porque é o espaço, é mais fácil. Você tem a plataformização da indústria e você tem a plataformação. Eu nunca usei, Marco, você vai ver aqui no meu Sentidos do Trabalho, você vai ver no Adeus ao Trabalho, que é de 1995,
um livro também, para minha felicidade, foi publicado em mais de 10 países, todos os continentes, tá certo? Como os sentidos, né? Você vai ver que, a partir daquele momento, né, os serviços tornaram-se geração de lucro e de mais-valia. O que é a mais-valia? Isso não existe mais. Bom, quem diz isso é quem nunca entrou numa fábrica, quem nunca pediu um hambúrguer, quem nunca pediu um carro para sair. O trabalhador que vai nos levar de carro, ele não faz o preço, não é ele que define, ele não faz o roteiro, não é ele que define, ele tem um tempo para entregar, ele vai ser cobrado se ele não pode parar no meio. Eu parei para tomar um sorvete, que ficou louco. A hora que você vai parar quando você não tem chamado. Então, o algoritmo hoje, né? O Marx falava em despotismo fabril do século XVIII e XIX. Hoje é o despotismo algorítmico. Nossa vida é controlada pelos algoritmos, Marx. Nossa, né? Só que os ludistas quebravam as máquinas. Como é que a gente faz para quebrar o algoritmo hoje? É um tiro no pé, porque eu vou ter que quebrar o meu celular, vai ficar caro para mim. Se eu quebrar o meu celular, eu vou gastar 5, 10 mil para comprar outro. Mas ele controla. E no mundo desse trabalho, as plataformas são indústrias de serviços ultraplataformizadas e que dependem da inteligência artificial. Então, voltamos àquele ponto inicial, que é a tese 1, e abre para a tese 2. Tá certo? Nós temos um processo em que, aqui são parênteses acadêmicos, mas é importante, eu não gosto do conceito capitalismo de plataforma, que é do Snirsek, mas eu gosto da descrição. Quando eu falo capitalismo de plataforma, todo mundo está entendendo o que são as plataformas, né? Mas eu estava fazendo uma conferência na Inglaterra, eu estava falando em português e já tinha tradutor simultâneo, e de repente me veio a ideia. Então, o capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma. O tradutor virou para mim e falou: professor, você ficou louco? Como é que eu vou traduzir isso? Mas nem eu tinha imaginado que eu ia falar aquilo. Aí eu falei: puta, eu tive uma ideia sensacional. Eu gosto de escrever, né? Meus livros todos são muito influenciados pela literatura. Todos os meus livros têm epígrafe literária. São raras as epígrafes não literárias. Ela tem. Marx, por exemplo, merece várias epígrafes, que é um autor grandioso e não só ele, mas as minhas epígrafes, todos os meus livros são fundamentalmente de obras de literatura. Por quê? Porque nós estamos vendo, digamos assim, um processo onde a minha dependência hoje é mais profunda. Eu podia quebrar, Marco, eu podia, como ludista, quebrar a máquina. Eu não falo com o algoritmo não tem pessoalidade, o algoritmo me responde se ele quer ou se ele não quer. Ele me bloqueia quando quer e não precisa explicar. Se ele explica e acabou. É outro mundo. Então, o último ponto. O Marx diz que quando nós vivemos a máquina do século XIX, o Marx diz a máquina absorveu tantas atividades intelectuais do operário que ele criou-se o que o Marx chama do general intellect, uma espécie de intelectual geral que está dentro da máquina, porque ela absorve parte do intelecto. Não vou precisar mais de operário para tudo. Eu vou precisar de operários, mas muita coisa a máquina vai fazer por ele. O que o trabalhador fazia na manufatura, porque a destreza era decisiva. Só que, ao criar esse processo onde a máquina digital absorve a inteligência artificial, diz que o seu objetivo é reproduzir o pensamento vivo na máquina. Eles estão definindo. Essa primeira descoberta é do Marx. Claro que eles não vão dizer. O resultado disso, o Marx diz lá no Capital: o trabalhador e a trabalhadora se tornam autômatos ou autômatas e apêndices em relação à máquina. Hoje nós somos mais autômatos e mais apêndices, porque na máquina física, a máquina com fisicidade, eu podia quebrar. O ludismo quebrou. Eu não estou defendendo, eu estou dizendo que os trabalhadores... Esse é o nosso inimigo. Que, na verdade, não é a máquina o inimigo. O inimigo é o sistema que plasma a máquina, é o capital. Mas eles quebraram. Hoje não é possível nem quebrar. Você não consegue falar com o teu supervisor, que você não tem. Você não consegue falar com o teu chefe. Essas plataformas, até pouco tempo, o break dos apps, para conseguir uma reunião com uma dessas plataformas, teve que parar São Paulo. Dizer, ou a gente vai conversar, ou ninguém mais trabalha. Isso é coisa genial. Tem também uma terceira tese, né, que eu gosto muito, eu estou trabalhando muito nela, e que eu estou trabalhando porque esse texto do apêndice dos sentidos gerou 2 livros nossos aqui, o Iceberg e a Deriva, que é esse aqui,
e o Uberização do Trabalho Digital e Indústria 4.0, livros que eu coordenei e vários outros, né, na minha pesquisa. Eu tenho desenvolvido muito uma quarta tese, uma nova morfologia do trabalho, tendo visto todas essas mudanças, Marco, essa nova morfologia, essa expressão é minha, a nova morfologia do trabalho vai gerar, isso eu apresento pela primeira vez como tese no Privilégio da Servidão em 2018, vai gerar uma nova morfologia das lutas sociais. Eu botei a minha, quando dizia que a classe trabalhadora tinha acabado, as besteiras eurocêntricas desse tipo, eu acertei, porque isso é 18. Em 1º de julho de 2020, nós tivemos um momento histórico da classe trabalhadora brasileira, que vai entrar na história. O break dos apps em plena pandemia, em 1º de julho de 2020, parou várias capitais do Brasil e eles diziam, não dá para trabalhar mais assim. A gente não é empreendedor, a gente não é autônomo, a gente é escravo digital. Escravo digital é como eu caracterizei os trabalhadores, entregadores plataformizados no Privilégio da Servidão. Então, nós estamos tendo uma miríade de lutas. Por que o PL 152 não foi aprovado, que seria um desastre? Porque os trabalhadores e entregadores fizeram um barulho no país inteiro, inclusive em Brasília. Ricardo, o que eu vou falar agora caberia melhor no encerramento, mas para marcar a passagem da primeira parte da entrevista para a segunda parte da entrevista, eu gostaria de te dizer o seguinte: eu não sou sociólogo, e muito menos um sociólogo do trabalho, mas 3 livros teus me marcaram em 3 décadas diferentes. Na década de 80, A Rebelião do Trabalho. O Adeus ao Trabalho. Não, Rebeldia do Trabalho. Rebeldia do Trabalho. A Rebeldia do Trabalho. Isso, a Rebeldia do Trabalho. Isso mesmo, 80, eu publiquei em 80, o livro saiu em 88, você tem razão. Não, e eu estava cursando a graduação em História no IFIX, da UFRJ. Legal, obrigado. Um livro que marcou. Nos anos 90, aí sim, Adeus ao Trabalho. Eu já estava na mestrado, doutorado. E Os Sentidos do Trabalho, quando eu já era docente do ensino superior. Como eu disse, caberia melhor no final, mas eu gostaria de te agradecer por esses 3 livros e por ter marcado 3 momentos da minha trajetória acadêmica. Fecha parênteses. Obrigado. Vou te dizer uma coisa, rapaz, é tão bacana isso, que isso me dá ânimo para mais uns 15 anos de luta. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas ânimo dá, entende? Se a materialidade vai permitir que o ânimo se mantenha, é outra discussão, mas te agradeço. É isso aí mesmo. Eu sou professor, Marco, eu prezo muito o trabalho da universidade. Eu não sabia que eu ia... Eu acho que você talvez não saiba disso, eu não lembro se eu falei para você. Eu entrei na Fundação Getúlio Vargas em 1972, no vestibular, eu queria ser diretor de empresa. Eu era de classe média baixa, minha mãe era pobre, meu pai era pobre, eu tive que entrar no curso de administração pública, que era difícil, porque era gratuito na FGV, e saí de lá marxista para encurtar. Ou seja, eu comecei a dar aula, eu comecei a viver as condições precárias de um professor ultra precarizado, e comecei a estudar. Na GV, era administração pública, eu dei sorte, porque eu odiava as matérias de empresa, finanças, estatística, e tive professores e professoras maravilhosos de ciência política, sociologia. Bastaria citar um nome que talvez você lembre de, que é emblemático, e ao citá-lo aqui, ele já morreu, e eu homenageei os professores que me ajudaram a olhar o mundo. Maurício Trachtenberg, que era um sociólogo espetacular, e foi meu amigo. O Adeus ao Trabalho, um dia eu conto para você. Eu estava morrendo de medo, que era uma tese, meu primeiro concurso para titular, eu falei, eu não tinha 94, eu tinha menos de 50, tinha 49 anos, eu falei, é muita ousadia, hoje é normal, mas naquela época, o antigo livre-docente da USP tinha que ter 60, 70 anos. Eu fui o primeiro livre-docente aqui do meu departamento, e talvez até, não sei se da Unicamp, entende? Mas não porque eu quisesse, é porque para chegar no ponto, eu adoro a minha profissão, mas nenhum livro para mim tem nenhum sentido estritamente acadêmico, só ir para título, até porque eu tenho todos os títulos, não precisava de mais, já podia estar aposentado, porque para mim ou ele tem incidência nas lutas sociais, ou eu não sou eu. Eu estou pensando o mundo. Eu aqui trabalho como intelectual, o Buravoy fala em sociologia pública, né? Ou como um marxista crítico, ou como um sociólogo público, é assim que eu me entendo. Então, eu agradeço muito esse teu depoimento, me dá ânimo para seguir mais uma década e meia, eu acho que eu ainda aguento. Ricardo, por falar de
engajamento, né? A última parte do teu apêndice, dessa terceira edição, fala da resistência, não é? E cita vários exemplos de resistência na Itália, em Portugal, principalmente, porque você estava fazendo pesquisa nos dois países e no Brasil. Não é? Eu queria falar da luta contra a jornada 6x1. Não é? E, Ricardo, eu só atentei para a importância da luta contra a jornada 6x1 quando eu estava no Rio de Janeiro, no metrô do Rio de Janeiro. Sei. Salvo engano, eu estava indo assistir um jogo do Flamengo no Maracanã e sentou ao meu lado uma senhora negra, né, trabalhadora doméstica. Eu estou falando isso porque a gente começou a conversar. Né? Claro. E, num determinado momento, essa senhora negra, devia ter por volta dos 60 anos, começou a dizer das suas idas e vindas, o tempo que ela perdia no transporte, o tempo que ela não tinha de convivência com seus filhos, com seus netos já. E, num determinado momento, ela disse aquilo que acendeu a luz, já disse: é por isso que eu sou contra a jornada 6x1. Veja, quando ela disse isso, eu percebi a importância não apenas da luta contra a jornada 6x1, mas como a luta contra a jornada 6x1 toca nas classes subalternizadas da sociedade. E eu gostaria de ler, você publicou um artigo no Jornal da Unicamp, que eu entrei em contato no site A Terra Redonda, que eu leio. Claro, que a gente colabora faz parte da minha leitura diária, né? Que é o artigo intitulado Contra a Jornada 6x1, não por dádiva, ponto de exclamação, em que você relaciona os 6 significados mais essenciais para a humanidade do fim da jornada 6x1. Eu gostaria, a gente faltam 20 minutos para a gente encerrar esse prazerosíssimo diálogo, tratando de uma questão tão violenta, né? Que é a violência capitalista contra o trabalho, né? E contra os trabalhadores. Eu gostaria de ler o 5º ponto dos 6 pontos que você relaciona. Abro aspas. Aqui adentramos em outro aspecto crucial, profundamente articulado com o anterior. Se o objetivo do trabalho, parênteses, e do sistema de metabolismo humano-social, fecha parênteses, estiver voltado essencialmente para o bem-estar da humanidade, a vida cheia de sentido fora do trabalho estará umbilicalmente conectada com uma vida dotada de sentido dentro do trabalho. Dentro do trabalho, fecha parênteses, fecha aspas. Ricardo, essa é a grande luta em torno da jornada 6x1 e outras lutas da classe trabalhadora, reconectar, né, o sentido dentro do trabalho com uma vida cheia de sentido fora do trabalho? É decisiva. Veja bem, eu tenho dito, o Marco, que a luta contra a jornada 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução do trabalho e sem intensificação do trabalho, porque não adianta eu reduzir de 5 dias para 4 e fazer com que o trabalhador ou a trabalhadora trabalhe, essa trabalhadora doméstica. Não adianta falar, você vai fazer tudo o que você fazia em 5 dias, em 4 dias ainda vai receber menos. Não pode. A cena do Tempos Modernos, Ricardo, quando o Chaplin está apertando lá os parafusos e chega o gerente da empresa e aumenta a velocidade da esteira, né? E ele, quando ele sai, aquela cena é clássica, que quando ele sai da indústria, ele para uma senhora que está com os botões aqui. Vai apertar o botão do... né? Claro. E aí faz uma crítica bacana, que o Gramsci sacou isso, que é a exploração do trabalho. Isso é uma sacada genial do Gramsci.
há dois grandes marxistas do século XX que entenderam o Taylorismo e o Fordismo na origem. O Gramsci e o Lukács, tá? Ali, na hora, pumba, entre outros. O Gramsci diz: a fábrica taylorista e fordista quer controlar a sexualidade do trabalho. E o Chaplin responde. Ele podia, provavelmente, não conhecer o Gramsci, porque o Gramsci estava morrendo nesse período, a obra do Gramsci não era conhecida, mas ele sacou isso. Ele vai lá e pega o alicatão dele, ele vai tentar rodar o botão, e o botão está no vestido em cima do seio da mulher. É maravilhosa como a metáfora, né? Porque o trabalhador fordista e taylorista, ele tinha que descansar à noite, nada de vida ativa, afetiva, ou sexual, ou amorosa. Não. Ele tem que descansar à noite porque ele tem que lascar o pau na fábrica, ali na produção. Então ele tem que trabalhar. E o Chaplin faz essa coisa genial. É uma cena atrás da outra, né? Mas você tem razão. E eu devo dizer o seguinte: a primeira vez que eu entrei pesado na discussão da redução da jornada de trabalho foi no livro O Sentido do Trabalho. O capítulo 11 chama-se Tempo de Trabalho e Tempo Livre, por uma vida cheia de sentido dentro e fora do trabalho, que, de certo modo, inspirou esse meu artigo, atualizando, né, com os debates no jornal da Unicamp, que reproduziu, e as tantas atividades que eu tenho feito. Essa é a questão mais importante da classe trabalhadora brasileira nos últimos 40 anos. Eu vou chegar no seu ponto e num outro, mas eu vou mencionar. Por que ela é importante? De modo brevíssimo. Com a inteligência artificial reduzindo o trabalho vivo e precarizando, primeiro passo, se eu reduzir a jornada, vamos dizer assim, de 6 por 1 para 4 por 3, vamos falar em 4 por 3. Se eu já falo 5 por 2, alguém vai falar, não, então 5,5 por, entendeu? E não, então 6 por 1 tá bom. Não, 4 por 3. 4 dias eu trabalho e 3 eu descanso. Eu vou incluir um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que estão desempregados e que vai abrir espaço para eles. Já é uma bandeira que junta o trabalhador e a trabalhadora, empregados e empregadas, com os trabalhadores e trabalhadoras que estão na condição do desemprego. Eu já utilizo uma junção sociopolítica, né? Porque os dois querem isso. O desempregado, às vezes, fala, aquele está empregado, está tirando meu trabalho. Não, vem para cá, nós vamos reduzir e você vem. 2, se eu reduzo a jornada de trabalho, eu vou reduzir, tá certo? O nível de exploração absoluta da jornada. Porque o que dá? Né? Marx de novo. O Marx que está morto. Eu costumo, agora eu vou dar uma provocada, porque é o meu jeito de ser, você já me conhece. Eu faço muito debate na Europa, para minha felicidade, meu trabalho entrou, seja Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Agora, em julho, vou à Espanha, no final do ano vou à Inglaterra, provavelmente de novo, para não falar da América Latina. Quando alguém fala que o Marx é um autor superado, bom, primeiro, ele não era Deus. E, para quem sabe, Marx, inclusive, tem uma crítica radical à constituição da figura divina, que, para ele, é uma criação humana e não extraterrena. Mas isso é o de menos aqui, tá certo? O que o Marx vai nos ensinar? Que, se eu reduzo a jornada de trabalho, eu reduzo a dimensão absoluta da mais-valia. A mais-valia absoluta é que ela aumenta, em vez de trabalhar 8 horas, por que os entregadores trabalham 14, 15 horas? Porque eles dão mais-valia em mais quantidade do que se trabalhassem 6 horas. É elementar, não é? Elementar. Se eu faço 50 entregas, eu enriqueço muito mais as plataformas do que se eu faço 8 entregas num dia. É elementar. Mas, ao mesmo tempo em que eu reduzo a exploração do trabalho, tá certo? Eu começo a pensar num item ponto 3. Né? Em alguma medida, eu tenho que entender que ainda tem despotismo fabril, empresarial ou digital. Os 3 podem estar imbricados, fabril, empresarial e digital. Então, eu tenho que não aceitar que a redução da jornada nem pode reduzir meu trabalho, meu salário, e nem pode me forçar a produzir mais. Senão, o patronato, claro que o patronato vai impor, e aí tem luta. Isso me leva a um 4 ponto. Ao lutar contra a escala 6 por 1, tá certo? Eu percebo que a minha vida no trabalho vai me permitir condições de eu ir para casa um pouco mais cedo.
Quanto depoimento eu já tive de trabalhador industrial no passado e hoje entregador? Eu chego 2 horas em casa, professor, da madrugada, e saio às 6 da manhã, eu não vejo meu filho e minha filha crescerem. Eu não vejo minha mulher. Domingo eu tenho que trabalhar. Eu tive um entregador, um motorista, que eu perguntei para ele, você trabalha, você descansa domingo? Ele falou, não, eu trabalho todo domingo, com exceção de um domingo que a minha mulher fala assim, se você não vier esse domingo para casa, quando você voltar, nem eu nem tua filha vamos estar mais aqui. Aí ele vem. Você está percebendo? Porque ele não consegue, para ele ganhar o pão de cada dia, ele tem que ficar fora. É um assinte. Isto leva ao quinto ponto. Se eu reduzo a jornada de trabalho, eu começo a olhar que se eu tenho 4 dias de trabalho, Marco, eu vou ter 3 dias para cuidar da minha casa, para ver meus filhos, para ir passear com eles, para ir ao cinema, ao futebol, ao parque, ao museu, a visitar a família. Qual trabalhador faz isso? Eu vi outro dia um burguês assintoso dizer que ele cria riqueza. Ele não cria riqueza coisa nenhuma. Ele cria, a sua riqueza é resultado da exploração do trabalho da classe trabalhadora. E quando eu percebo que eu posso ter algum controle melhor no processo diário de trabalho, eu tenho mais tempo para ter uma vida dotada de sentido com a família, a sociabilidade do trabalhador. Essa era uma das denúncias que o Rick lá fazia na jornada, quando ele propôs aquele jovem proletariado. Ele não tem tempo para nada para ficar. E o que a tua trabalhadora disse, agora eu vou chegar em casa, agora eu vou descansar, porque ela devia estar chegando já 6, 7 da noite. Porque tem trabalhadoras, né, no passado que era muito frequente, trabalha até 9, 10, 11, 12, tá certo? Sem nenhuma remuneração adicional por nada, com salários irrisórios. Então, ter a vida dentro e fora de sentido. E tem um sexto ponto que é muito importante, né, que é o seguinte, quando eu reduzo o meu tempo de trabalho na empresa, na fábrica, no aplicativo, onde for, eu vou fazer uma segunda pergunta, Marco, e tomara que os sindicatos, que os partidos de esquerda, que as centrais sindicais levantem esses pontos, senão fica mais produtivo, é menos. Isso é um problema. A produtividade é um problema capitalista, não é nosso. A produtividade não beneficia o trabalhador, a produtividade é uma forma de explorar mais o trabalhador e enriquecer mais o capitalismo. Nós temos que lutar por melhores condições de trabalho. Quando eu me pergunto, eu reduzi a jornada e estou tendo uma vida melhor fora, eu começo no ato reflexivo político, da consciência política, me perguntar, escuta, por que eu estou produzindo bombas ou carros privados e não transporte coletivo ou, sei lá, flores? Quando eu pergunto o que eu vou produzir e para quem, como é que eu vou fazer para baixar, tá certo, o aquecimento global, o desastre climático, resultado da política toda fundada no petróleo, na energia fóssil? Eu posso perguntar, não vamos produzir mais carros, vamos produzir transporte coletivo, em jornada menor e transporte coletivo que preserve o mais possível a energia ambiental. Porque também o carro elétrico, o Marco, ele não usa petróleo, mas ele está devastando as terras raras. Ele vai acabar com as montanhas do Brasil, como já acabou de tantos outros países, tá certo? Para poder tirar lítio, nióbio e tudo isso, e de repente nós vamos ter as montanhas verdejantes, vão virar terras devastadas. Quando o trabalhador ou a trabalhadora pergunta, eu vou produzir o quê e para quem, o que acontece? Eu chego na questão segunda mais vital do nosso tempo, não segunda em importância, as duas estão no mesmo paralelo. Assim como eu luto por melhores condições de trabalho, eu vou fazer a seguinte pergunta, Marco, eu vou produzir o quê e para quem? E quando eu pergunto esta questão, eu retorno a uma questão crucial do Marco. Eu vou produzir o quê e para quem? Bombas? Para quê? Para matar árabes? Para arrebentar com Gaza? Tá certo? Para devastar a Ucrânia? Para massacrar o Irã? É isso? É para isso? Você vê que os Estados Unidos duplicou, aumentou imenso. Todo mundo capitalista hoje aumentou enormemente o gasto bélico. Os Estados Unidos, de modo explosivo. A indústria bélica hoje não deve ter onde enfiar dinheiro, entende? Tem que matar. Então, você percebeu? Uma questão que parecia nada, eu posso, no último ponto, 6, produzir o quê e para quem? Porque eu quero uma vida melhor dentro e fora do trabalho. É uma questão crucial. Tomara que os sindicatos entrem para valer,
que os partidos de esquerda entrem para valer. E não adivinha, porque o que a Câmara vai fazer, Marco? Ela vai tentar fazer de tudo para dizer que deu e não dá. É fácil. Você diz que vai dar uma coisa boa e bota lá, né, embustes constitucionais para impedir. Essa talvez seja a questão mais importante do trabalho deste ano, aliado, evidentemente, a um processo de sucessão que nós vamos ter, que vai ser muito mais difícil do que se aparentava. Ricardo, faltam 3 minutos. Uma ultimíssima pergunta para você arrematar essa nossa conversa de hoje. Isso mostra claramente que o trabalho é central na sociabilidade humana, ou seja, de que existe a centralidade do trabalho, e essa centralidade do trabalho não foi superada pela linguagem. Isso, olha, veja bem, Marco, eu não publico meus livros só por a publicação deles para ter uma edição nova. Aliás, a decisão de publicar uma edição nova é da editora, não é minha. Ao fazer a nota para essa terceira edição, eu digo, eu tenho 2 dimensões cruciais que mostram por que este livro tem atualidade. Primeira, quando o trabalho é entendido como atividade vital, esta é uma definição do Marx, o trabalho é uma atividade vital. Uma sociedade sem trabalho, de 2 uma, ou nós vamos contratar escravos e escravas, e eles não aceitam mais, negros, negras, como fizeram, ou nós vamos fazer o nosso trabalho, o que é o correto. Nós vamos dividir socialmente o trabalho e todos e todas trabalharemos com todos os tipos de trabalho. Lembra aquela ideia do Marx e do Engels, da ideologia alemã? É uma metáfora. Eu sou pastor de manhã, criador de agricultura de tarde, faço crítica de arte ao anoitecer, sem ser exclusivamente, que eu posso ser gostosão e falar, eu só faço crítico de arte, eu sou inteligente, o pastor é o cara que pega as ovelhas e o outro agricultor, não. A divisão social do trabalho, que uns são os geniais e os outros são os manuais, é burguesa e nefasta. Então, o trabalho é atual porque eu tenho que perguntar, que trabalho? O trabalho capitalista é destrutivo, o trabalho assalariado é destrutivo, e ele está cada vez mais precarizado. Mas tem uma segunda coisa também que me faz publicar esse livro e mostrar que ele é atual. A tese da mais-valia do Marx. Isso acabou, não existe mais. Só ignorante diz isso, ignorante no sentido teórico, né? Eu ia até citar isso, dos debates da Europa, às vezes me fala assim, o Marx é um autor desatualizado, ele olha, a ignorância universal é um direito, e já dou uma cacetada, entende? Porque é mesmo que eu falasse que o Freud é irrelevante, por favor, Freud é irrelevante. Eu não sou freudiano, eu conheço pouco do Freud, mas se eu tivesse uma depressão, eu não ia ler o Capital, eu ia procurar um psiquiatra de preferência da escola do Freud, entende? Por quê? Porque ele, alguma coisa para a humanidade ele nos ofereceu, entendeu? E o trabalho hoje enriquece as plataformas, não é o algoritmo que enriquece a plataforma, é a massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras que são precarizados nos níveis do século XVIII e XIX. E para dizer que é novo, eles dizem que o trabalho é moderno. É um embuste, é um vilipêndio e é inaceitável. Termino assim e com um traço de esperança, senão nem estaria fazendo esse debate com você. Por que o PL 152 não foi aprovado? O Black dos Apps parou o país inteiro. No dia que foi votado, ia para ser votado lá em Brasília, eles fizeram barulho no Brasil inteiro e assustou o parlamento e não deram um quórum para garantir a votação. E o pessoal percebeu que é melhor reduzir, segurar e tirar. O próprio governo, que erroneamente tinha entrado, proponente, retirou e aí não foi votado. Porque esse PL dizia, sabe o quê? Termino com isso, Marco PL, eu vou ver se eu leio até literalmente aqui para você, né? Porque foi muito importante isso. Eles diziam assim, ó, o PL dizia o seguinte, artigo 2, tá certo? Aspas, o trabalhador de plataforma é um trabalhador autônomo não subordinado. Depois mudaram para trabalhador não subordinado e tiraram o autônomo, e na terceira versão, trabalho autônomo de plataforma. É mentira. Trabalho autônomo é o que eu estou fazendo agora aqui. Eu podia dar essa palestra para você, essa entrevista para você, ou não. Eu podia falar, hoje eu não posso, mas a autonomia me permitiu minha. Isto é trabalho autônomo.
Tá certo? É o trabalho autônomo de um eletricista que vem aqui na minha casa e diz, para fazer o teu serviço de eletricidade, eu vou cobrar R$ 5.000, eu vou levar 15 dias, eu preciso que você pague metade agora para comprar material e posso começar daqui a 5 dias. Quer, não quer, não quer. Eu não quero, eu pego outro. Para pegar um trabalho autônomo no sentido proletarizado, mas autônomo. O entregador não decide nada. Só a hora que ele vai parar e o horário que ele pode comer e não, mas se ele não seguir a gamificação algorítmica, ele é bloqueado sumariamente. Acho que termino com isso, você lembra de exemplos, que a Uber, recentemente, meses atrás, decidiu que um carro tipo novo aí não poderia mais ser usado como Uber, para Uber. Só que ela permitia até dias antes, e era um carro que muitos compraram. Deve ter saído mais barato, deve ser um carro grande. E, de repente, o cara falou, eu comprei um carro, lancei 100, 200 e tantos mil, e agora não pode ser, deu uma grita generalizada, ela mudou. Isso mostra que nem o carro ele pode escolher qual ele tem, entende? Quer dizer, não tem autonomia e é um embuste. Então, é esse o nosso cenário, e o Cientista do Trabalho nos ajuda a pensar um pouco isso, e eu agradeço muito a tua entrevista, que para mim foi um momento de muito debate, muito feliz e muito positivo. Eis a capa, de novo, os sentidos do trabalho, Ricardo Antunes, ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. Ricardo, a gente se encontra no próximo semestre. Perdi um pouquinho teu... Opa, eu perdi um pouquinho. Aqui, deu uma queda, isso. Deu uma queda, sim. Opa. Agora voltou. Mas pode dar o fecho que você preferir, porque aqui está oscilante agora. Ricardo, a gente se encontra no próximo semestre no estúdio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp para falar sobre o teu novo livro. Boitempo também? Boitempo também, a Trilogia do Trabalho. A Trilogia do Trabalho. Amanhã, às 15 horas, um outro programa nos marcos do Dia do Trabalhador. O convidado é o professor também da Unicamp, do Instituto de Economia da Unicamp, atual presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Márcio Postman, que também lançou um livro, um novo livro pela editora da Unicamp, O Novo Sujeito Coletivo. Não percam. Ricardo, mais uma vez, um grande abraço e nos vemos em Barão Geraldo no final do mês. Grande abraço, Ricardo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.